Olá, gente, tudo bem? Aqui é Carlos, mais conhecido como Tina. Nesse episódio de hoje vamos estar falando sobre as serpentes, mais exato sobre a jiboia. Teremos nossos especialistas que vão estar trazendo algumas dicas, alguma parte mais técnica, e temos aqui ao nosso lado o Guilherme, que é o proprietário da jiboia, a Jiboia Lock. Vamos estar conversando com ele também e conhecendo um pouco desse mundo, desmistificando um pouco esse mundo das serpentes. Quem é o Guilherme, o homem da serpente? Fale pra gente um pouco. Vamos lá, me chamo Guilherme, eu faço biologia com foco em herpetologia, que seria o estudo dos répteis. Tenho um novo canal no YouTube exatamente para quebrar esse paradigma, quebrar esse tabu em cima tanto dos répteis e mais em cima específico das serpentes. Quebrar esse medo que as pessoas têm, esse senso comum desses animais que são magníficos, assim, né? Por que uma serpente? Um animal assim tão exótico? Tão Por que diferenciado. uma serpente? Por que não um cachorrinho tchuc-tchuc-tchuc? Faço biologia, né? E é uma coisa diferenciada, você vê um mundo totalmente diferente, assim, uma coisa nova, uns bichos totalmente diferentes. Você vê que realmente não tem só cachorro e gato como animal de estimação, vamos dizer assim, né? Como é que é o ambiente dela aqui dentro de casa, né? O local onde ela fica? Isso, é um terrário, né? Ele tem a climatização correta, a gente tem controle de temperatura, controle de umidade. A gente tem um terrário aqui, ó, para ele é de 1,60 de comprimento por 50 por 50, que eu sei que vai pelo menos uns 15, 20 anos tranquilamente, é o espaço suficiente para ele, né? E ali daí a gente coloca lá grama sintética, pote de água, pote para ele entrar de água, cascalho, tudo bem tratado, tocas, principalmente tocas. Serpentes necessitam de tocas para não ter um alto estresse aí, né? Não subir o estresse dele. Você tendo isso certinho, é tranquilo para essa vida. Que é a alimentação da jiboia? Da jiboia. Então, esse em específico, eu alimento ele a cada 20 dias, aí, né, com pequenos roedores, pequenos mamíferos, mas aí varia muito, né, de serpentes, assim, tem uns que alimentam a cada 5 dias, 15, tem algumas jiboias adultas que chega a ser a cada um mês e meio aí para alimentação deles aí, né. A alimentação, o foco saudável é sempre dar animais inteiros. Daí a gente vai variar entre pré-jiboias, ratos, codornas, pintinhos. A gente pode variar entre pequenos animais, assim, para oferecer. E daí, dependendo do tamanho da jiboia, ela vai comer, por exemplo, uma filhote vai comer de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias. Um animal adulto pode ficar de 1 a 3 meses sem se alimentar, fisiologicamente saudável. Então, quanto maior o animal, maior vai ser a distância entre a alimentação, e quanto maior o animal, maior a presa que ele vai conseguir se alimentar. O filhotinho vai ir do camundongo até um rato adulto, um coelho adulto. Pode ser um animal vivo, pode ser um animal congelado ou um animal recém-abatido. O animal congelado a gente faz descongelamento em banho-maria, que é o ideal. O animal vivo a gente sempre tem que cuidar com a integridade da serpente, porque às vezes ela deu um bote, não pegou o animal da maneira correta. O rato, por exemplo, ele pode morder a serpente e machucar ela. Então tem que sempre ter esse cuidado. Varia do animal. Alguns animais se alimentam melhor com o animal congelado ou descongelado, outros não aceitam animal morto, tem que ser um animal vivo, e outros ficam bem com o animal recém-abatido. Por exemplo, abater o rato, jogar, você vai ter um animal fresco que não oferece risco ao animal. Existem as espécies constritoras, que são as jiboias, e as espécies inoculadoras de veneno, que são as peçonhentas. Então, por exemplo, cascavel, jararaca, ela vai inocular o veneno, vai esperar a presa morrer e vai se alimentar do animal. A jiboia, ela vai dar o bote, ela vai enrolar o animal, vai matar por sufocamento e depois ela vai se alimentar. Ela não tem nenhum tipo de peçonha, nenhum tipo de veneno. Tem dentes, como qualquer outra serpente, tem uma boca forrada de dentes, mas esses dentes eles são simplesmente para conseguir abraçar o alimento, para conseguir fazer realmente a sua alimentação. Jiboia toma água? Toma, é uma coisa bem rara de se ver, até quem tem serpente em casa sabe, mas toma sim, bem menos do que a gente, tem que tomar a todo momento, mas toma sim. Como é o manuseio dessa serpente quando tem ela em casa como um animal pet? A princípio, você sempre tem que ter calma, lidar com uma serpente, como qualquer outro animal, eles entendem se você está muito agitado, ela vai ficar mais agitada. Como qualquer outro animal, como o cachorro, a gente também vê isso. Quanto mais você se vê calmo perante o animal, melhor ele vai se comportar com você.
Alguns animais não aceitam a contenção da cabeça, então se você mexer e segurar a cabeça, ele vai ficar brabo. E alguns animais você não consegue pegar sem fazer a contenção adequada, que eles podem te morder. Então depende muito do temperamento. O animal que desde filhote ele é acostumado com o manuseio, a pegar da caixa com calma, colocar na mão, acostumar com a movimentação da mão, ele vai ser um animal tranquilo que você vai conseguir pegar, fazer um manuseio, colocar no pescoço. A jiboia com tranquilidade nunca vai te oferecer um risco, eles se acostumam super bem com o manuseio. No nosso manuseio com serpentes de modo geral, a gente sempre tem que tomar cuidado com bactérias relacionadas ao intestino. A gente tem que ter a noção de que o intestino delas não tem as mesmas bactérias que a gente tem no nosso, então pode gerar uma infecção, uma intoxicação alimentar se você entrar em contato com fezes, colocar na boca, olho ou coisas do tipo, geralmente relacionado à intoxicação alimentar, ou verminose também, como é um animal muito infectado com vermes. Mas, de modo geral, elas não transmitem nenhuma zoonose, que é a doença que transmite do animal para o homem diretamente. Quais são os cuidados que você tem com ela? E vamos dizer que eu queira adquirir uma jiboia. Quais são os cuidados que eu tenho que ter com ela para poder criar esse animal na minha casa? O principal é o aquecimento, né? Por ser réptil e ser de sangue frio, você tem que ter um aquecimento, controle de aquecimento e umidade. É o principal, e ter acesso aos alimentos corretos, né? As jiboias precisam de algum tipo de vacinação? Não, as jiboias elas não precisam de nenhuma vacina. O que elas precisam é de um acompanhamento veterinário ao mínimo anual para a gente conseguir avaliar o animal como um todo e ver se ele está no seu estado de saúde ok. E também o que a gente faz geralmente é a gente acompanhar com vermífugo, daí a gente vê a necessidade do animal com vermífugo. O Luke, por um acaso, alguma vez ele já te mordeu ou atacou, alguma coisa assim? Não, na verdade não. Ele é bem manso, leva ele bastante em eventos, né? Ele já é acostumado com contato de pessoas e tudo mais. Nunca tentou nada. Pra falar bem sincero, nunca tentou me dar um bote, nada. Ele tem veneno? Não, não tem. Esse aqui é uma serpente que ela não contém peçonha, né? Como a gente fala, que veneno é outro tipo, ela não contém peçonha. Ela é uma serpente que a gente fala que mata, pega suas presas por constrição. Quando for mordido, a gente sempre indica esperar que o animal retire a boca por vontade própria, porque se você puxar, o animal vai ter fratura de dentes, vai deixar alguns dentes no braço e vai acontecer para o proprietário um estrago muito maior ali, uma ferida muito maior. Então a gente sempre indica que pegue o algodãozinho molhado de álcool, se aproxime das narinas do animal, que ele vai soltar por vontade própria. Sempre indicado que a gente veja se não fez uma ferida na boca do animal. É comum acontecer desses animais machucarem dentro da boca e é extremamente importante dar atenção da parte veterinária de visualizar essa boca, de ver se está tudo bem. E para o proprietário que levou a mordida, a gente indica que faça a limpeza com produtos antissépticos como clorexidina ou iodo, e, se necessário, visite um médico para ver a necessidade de sutura ou algum outro procedimento. Qual é o tamanho que ela pode chegar, a medida que pode chegar uma serpente dessa? Uma jiboia, essa em específico, que é a BCC, né, seu nome científico, ela é em específico, a fêmea sempre é maior que o macho. Ela consegue ir tranquilamente, aí, ao decorrer da vida, passar dos 3 metros, 3,50 metros facilmente, só que o macho sempre fica menor que ela, né? Em relação à procura é bem variado. Geralmente o proprietário que quer comprar uma serpente, ele já vem em mente qual espécie e subespécie ele quer, tanto por foto como por variação de cor. Por exemplo, a BCC, ela tem o que a gente chama de head tail, que são porções do rabo que são bolinhas de cor mais intensa avermelhada, que quanto mais gomos de head tail ela tem no terço final do rabo, mas é um animal considerado de um preço superior, é um animal mais valioso no mercado. A BCA, que é a boa constrictor amarallis, ela vem de um outro lugar do Brasil, então ela tem uma coloração um pouquinho mais adaptada ao seu território. Então tem algumas com uma coloração muito mais escura, algumas com uma coloração muito mais clara, e a BCA não tem o head tail. A variação de preços de mercado acompanha a coloração. Então, quanto mais diferenciada a coloração, maior é o valor de mercado desse animal. Como é que funciona a questão do acasalamento, por exemplo, dela? Cruza, não sei, como é que funciona com a Então, serpente? dentro da legislação atual, eu, como, né,
tutor dela, eu tenho simplesmente o direito, né, com a nota fiscal que eu comprei, só de ter ele em casa. Dentro da lei eu não posso reproduzir ele em casa. E essa lei não me permite a reprodução dele, né? A parte de ciclo reprodutivo, a gente precisa de uma atenção muito especial com o ciclo reprodutivo dela. Para a gente, como veterinário, para a manutenção desse animal no ambiente. Então, a gente não. O proprietário não precisa correr esse risco, não vai correr o risco de ter cio, de ter algo que incomode ele em relação ao ciclo reprodutivo. O animal vai viver bem em cativeiro, ele não vai sentir o ciclo reprodutivo do animal, porque ele precisa de um controle de temperatura mais adequado quando a intenção é reprodução. Então, a gente sempre indica, óbvio que se vai ter mais de uma serpente, ou tenha 2 fêmeas ou 2 machos, nunca colocar um animal de sexo diferente, porque como qualquer outra espécie animal, a gente sempre corre o risco de reprodução, mas não é algo que você vai conseguir facilmente dentro de casa. Precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de acompanhamento para você conseguir enxergar esse ciclo reprodutivo do animal. Então, o proprietário não precisa se preocupar com a parte reprodutiva, não é um animal que precisa ser castrado, não é um animal que você vai se incomodar com o cio ou com o ciclo reprodutivo. O máximo que vai acontecer é o proprietário perceber que ele está um pouquinho com menos de apetite, mas fora isso não vai ter nenhum outro problema relacionado com reprodução. Tem uma questão da troca de pele, né? Como é que é essa troca de pele que a serpente faz? Então, a troca de pele é assim, vamos dar um exemplo assim, igual quando você é criança e está no processo de crescer, né? Você está em desenvolvimento, você compra uma camiseta, você cresce, você não vai continuar usando a mesma camiseta porque você cresceu. É a mesma coisa, ela vai crescendo, ela tem que trocar a roupa dela, entendeu? Comeu, ela vai dar aquela esticada, ela está crescendo em processo de crescimento, ela troca a pele para que, digamos, a nova pele dela caiba dentro daquela lá, entendeu? E esse processo de crescimento vai até quanto tempo, assim? Então, isso acontece a vida toda, só que assim, quanto filhote, acontece mais vezes, às vezes pode acontecer assim, a cada 10 dias ela trocar de pele, e às vezes adulta, passando de um mês e meio, demorando até muitas vezes mais aí para ela trocar de pele, né? Quanto maior, mais velho o animal é, mais demora a troca de pele. E a troca de pele só acontece quando já tem outra pele pronta? Isso, tem um processo que a gente chama de equidise, né? Assim, que até precisa da umidade maior, em que quase sempre, comumente, comeu, dependendo do bicho, troca de pele. Como é que é essa questão do microchip que você havia comentado com a gente? O microchip é a identificação dele, né? Deixa eu até tentar mostrar, você pode passar a mão aqui, você vê que é um microchip bem pequenininho, como se fosse um grãozinho de arroz aqui, ó. Que é essa identificação dele que vai no documento dele, bem pequenininho ali, pro resto da vida. E quais informações que existem nesse microchip? Ele é uma série de números, né? Quando vai passar o scanner, alguma coisa lá da Polícia Ambiental, que ele vai bater esses números com os números que tem no meu documento, mostrando ser legalizado dentro das leis vigentes, né? E vai estar aparecendo todas as informações de eu como proprietário, tutor do animal. Como é o temperamento do Loki? Olha, ele é bem mansinho, você pode ver. Posso deixar aí com uma criança de 5 anos que eu não teria medo de sair o dia inteiro e deixar com a criança, porque desde filhote eu costumo ele a levar em eventos, exposições, já para ele acostumar com o contato das pessoas, né? Então a gente tem que quebrar esse paradigma, né? De que realmente ela é do mal. Tem umas educações ambientais aí, teria que o governo investir nisso aí também, ter estudos em escolas, aí às vezes tem muito voluntário, veterinários e biólogos que faz, mas teria que ter um foco a mais assim do governo, da educação em cima de, exemplo, de ter aulas de biologia com um contato direto com o animal. Nada melhor que você ter uma experiência direta com o animal do que só teoria, né?